Coloquei esse verso aqui, dá uma olhada que bonito. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. José, a mesma história de José. Como que José suportou a prisão? Como que José suportou a perseguição, o ódio desenfreado e sem motivos, sem causa, sem motivo nenhum? Qual que era o motivo do ódio dos irmãos de José? Nenhum, não tinha razão. Que razão que tinha? Não tinha razão. Mas ele, Jesus, que foi o José, o verdadeiro José, o segredo de Jesus é que a visão que ele tinha, Deus mostrou para ele que ele se assentaria no trono de Deus, que seria a própria força, autoridade e poder de Deus. E aquilo, olhar para o foco, para o alvo, lhe dava força para suportar a prisão, para suportar os açoites, para suportar as catarradas e etc. Tudo que Jesus passou. E José fez a mesma coisa. Para que ele pudesse suportar as afrontas, Deus teve que revelar algo para ele. Revelar o trono. Revelar a glória do trono para que ele pudesse aguentar tudo aquilo. Por isso que é importante, meus amados, a glória do trono. Esses últimos 2 anos nós só temos falado da glória do trono. Qual será a glória do trono? E preparar-nos para nos assentar nesse trono. Pois ninguém pode se assentar no trono sem preparação. Sem saber quais são as premissas, sem saber quais são os requerimentos, não é? Para que nós possamos se assentar com ele. Aquele que vencer se assentará comigo, diz a promessa. Então Deus tinha mostrado para José. Dá uma olhada aqui. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Está vendo como Deus mostrou para ele que ele ia reinar sobre os seus irmãos? Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, aqui no inglês é melhor, odiavam. Tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Deus tinha mostrado para ele que ele ia reinar. E lá na prisão, José se lembrava desse sonho, dessa revelação que Deus lhe tinha dado. Ele se lembrava que não interessava o que estava acontecendo ali. Ele falou: Deus me mostrou que eu vou sentar lá. E ele já me mostrou que esse povo vai tudo comer na minha mão. Todo mundo aí, ó. Vocês, todo mundo um dia vão comer na minha mão. Note agora, leia a história quando puder de José. Tendo sido o último dos irmãos a nascer, na verdade o penúltimo, a mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi. Mas na excomunhão, na excomungação, não é? Que ele foi excomungado. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. José e Benjamim eram irmãos legítimos. Os únicos 2 que eram irmãos. Volta aqui um pouco para mim. Para quem não conhece a história, Jacó tinha 4 esposas. Raquel, Leia, Zilpa e Bilá, não é? Então, de Raquel, ele só teve 2 filhos. O primeiro sendo José, e aí José foi vendido para o Egito, e quando ele estava lá no Egito, ela teve outro filho, Benjamim. Então, por isso que o profeta está dizendo, esse aqui é o meu ponto principal desta noite. Este é o meu ponto principal desta noite. Eu teria intitulado esta pregação José e Benjamim. Eu não ia intitular José e Judá, Judéia e Levi, Judéia e Issacar, não. Eu iria intitular José e Benjamim. Quem é Benjamim? E nós vamos ver quem é Benjamim. Benjamim é os 144 mil judeus. Para nós não, debaixo do 7º selo não. É uma outra pessoa. Vamos ver quem ele é, segundo o que o profeta nos ensinou. Eles 2 eram irmãos legítimos. E os 2 únicos que eram irmãos, Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que encontrou José. E acima dos demais. Lembra que ele recebeu 5 vezes a mais? A Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem.
Note agora, nós encontramos isso ali. Ele foi tirado de seus irmãos porque ele era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo, e odiavam-no sem causa. Eles não deviam tê-lo odiado, eles deviam ter respeitado. Por que eles o odiavam? Porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o odiavam porque Deus tratava mais com ele do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que eles eram, e ele não usava de meias palavras. E teve o sonho daqueles moles se inclinando diante dos seus moles, e seus irmãos então se iraram com ele. Disseram: suponho então que tu, pequeno santo rolador, em outras palavras, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia? Vamos dobrar para esse ensino agora? Vamos nos dobrar, não é? Mas foi assim que aconteceu, está vendo? Como que aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno e insignificante ali de pé? Mas eles fizeram isso, eles sem dúvida o fizeram, e suplicaram por misericórdia. Mas ele não tinha vindo em poder ainda ali. Ele só estava então numa forma infantil. Eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele. Assim, por que simplesmente não se livrar dele? É isso que, a mesma coisa que tem acontecido hoje. Eles pensam que porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões. Olha como ele está tipificando José com a noiva do dia, aqui. Porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, a maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi outrora, que eles estão cheios, em outras palavras, ações falam mais alto que palavras, que seus seminários, e eles são o cérebro do seu ser, e sua reunião e discutindo esta coisa, são mais capazes com sua própria mente intelectual de pôr a igreja em ordem melhor do que o Espírito Santo podia fazer. Assim, eles não precisam mais dele. É algo do que necessitamos hoje. É os dias disso. Ah, já passaram. Os dias disso já passaram. Agora, não é exatamente isso? Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médicos. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Então, todos somos pessoas inteligentes. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da sua estrutura a linha da vida. Não colocou meio da vida essa tradução. É a linha da vida. A corda da vida. Para te tirar, para te salvar. Jesus disse àqueles judeus em seus dias: não lestes que a pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado? Está vendo aí, meus amados? O profeta traz para o dia atual. Você está vendo o que as igrejas estão fazendo? Tiraram, lançaram ele para fora. Não foi isso que a era de Laodiceia fez? Vamos ver o que o profeta diz aqui. Essa aqui, irmão, não tem traduzida a era da igreja de Laodiceia pregada no tabernáculo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que o profeta vai dizer. E nós vemos esta era da igreja bem dentro disso, falando da era de Laodiceia. E na mesma hora, até mesmo hoje de manhã, ao tipificar as virgens, ele tinha pregado as 10 virgens, 144 mil, na manhã. E à noite ele pregou a era de Laodiceia. Na mesma hora que as virgens nécias. Agora, vocês se lembrem, a Bíblia disse que as virgens nécias, quando o clamor saiu, eis o esposo vindo. A vinda do Senhor, a pregação da palavra. Então o que aconteceu? O tempo está à mão. As bombas atômicas e tudo pronto, os pregadores correndo pelas ruas e começam a bradar a mensagem. E assim que fizerem, a grande igreja, então, a Virgem Nécia diz: ah, bem, temos sido presbiterianos por um longo tempo, talvez devêssemos estudar e descobrir. Sim, sabem, eu creio que precisamos do Espírito Santo. E eles estão escrevendo folhetos e tudo acerca disso agora, começando. Elas disseram: nos daria um pouco dele a nós? E elas responderam: não, nós só temos suficientes para nós mesmas. Então elas foram para conseguir o Espírito Santo, foram orar, como as igrejas, como as grandes finas igrejas estão fazendo hoje, as organizações. Quando elas foram para obter o óleo, o esposo veio. Então elas estão tentando conseguir ele agora, grandes igrejas, organizações, grandes reuniões internacionais para a bênção pentecostal. Temos que ter curadores divinos na igreja, temos que ter os que falam em línguas, temos que ter os intérpretes de línguas, temos que ter todos esses dons espirituais na igreja. E nós vamos apenas começar reuniões e fazer isto? Eles estão fazendo conselhos, começaram a fazer isto. Enquanto foram fazer isto, é bem nesta hora que o esposo veio e levou aqueles que tinham óleo em suas lâmpadas e se foram. Então eles vieram e o que aconteceu? Foram lançados nas trevas exteriores. Está falando de quem? Das igrejas. Então eles vieram e o que aconteceu? Foram
lançados nas trevas exteriores, o período da grande tribulação, onde haverá choro e ranger de dentes enquanto a noiva está no céu. Então, no final daqueles 3 anos e meio, ele virá como José fez e se fará conhecido aos seus irmãos. Vai causar uma lamentação para todo lado. E eles dirão, eles separarão suas famílias e chorarão e dirão, onde recebeste essas feridas? E aqueles que o transpassaram, quem? As denominações, o verão. E ele se fará conhecido a seus irmãos. Agora ele está tentando se fazer conhecido à sua igreja. E eles o empurraram para fora. Ele ainda está de pé batendo, dizendo, tem mais alguém aí? Alguém que abriria e me permitiria entrar e falar comigo? Deixa eu repetir o 295. De quem que ele está falando aqui? É Hermoneville que está manipulando a citação? É Hermoneville que está inventando moda? Leia 295. Ele está falando das igrejas. Ele está falando das igrejas denominacionais. E quando... Olha, irmão, denominacionais, não vou entrar nesse mérito. Quem são os denominacionais? 295. Quando eles rejeitaram, não quiseram, botaram Cristo para fora, no final daqueles 3 anos e meio, ele virá como José e se fará conhecido aos seus irmãos. Vai causar uma lamentação para todo lado. E eles dirão, separarão suas famílias e chorarão e dirão, onde recebeste essas feridas? Tem nada a ver com judeu aqui, tá, meus amigos? Ele não está falando de judeu, ele está falando da era da igreja de Laodiceia. Os judeus ele tinha falado de manhã, no dia 11 de dezembro. À noite do dia 11 de dezembro, ele estava falando da igreja, comparando as virgens sábias, dizendo e comparando com o que fizeram com José. Onde recebeste essas feridas? E aqueles que o transpassaram verão, e ele se fará conhecido a seus irmãos. Agora ele está tentando se fazer conhecido à sua igreja. E eles o empurraram para fora. E ele ainda está de pé batendo, dizendo, tem mais alguém aí? Alguém que abriria e me permitiria entrar e falar contigo? Agora, está acontecendo aqui, ó, dia 25 de novembro, dia 26 de novembro de 2019. Está acontecendo esta escritura aqui, ó. Olha o que está acontecendo agora. Olha José tentando se apresentar para seus irmãos como uma bênção para eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Veja, ele está batendo e ele diz, olha, se vocês me aceitarem, vocês se assentarão comigo no meu trono. Em outras palavras, se os irmãos de José tivessem aceitado a José, eles teriam se assentado no trono do Egito, juntamente com ele. Se eles tivessem ouvido. Contudo, mais tarde você vai ver que ele compartilhou muita coisa com eles. Mesmo que eles não mereciam. Você já deve estar captando, né? Mas eu não quero falar dos irmãos dele. Esses rejeitadores, esses maldizentes, esses blasfemadores, essas de palavras duras, pessoas inconversas, pessoas zombadoras, como Paulo disse que viria, zombadores, escarnecedores. Cadê? Não é? Esses que zombam, esses que escarnecem, não é?